amigas, alô amigos, alô você, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade Reinaldo de Almeida. E hoje, dia 21 de abril, em atendimento à solicitação do amigo Noel lá da cidade de Rio Bonito, iremos falar sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro desse ano e seus desdobramentos. Finalmente, já está começando a vir à tona toda a verdade sobre o ocorrido. Uma delas é que está se comprovando que quem causou todos os distúrbios na Praça dos Três Poderes foram por pessoas infiltradas por alguém, que certamente cuja facilitação ficará comprovada através da CPMI, que deverá ser instaurada no dia 26 de abril pelos senadores e deputados federais, conforme se vislumbra desse vídeo. Nesta senda, e é por isso que não somente eu, como vejo aqui também meu colega de bancada, deputado Gilson Marques e tantos outros parlamentares de vários partidos diferentes, assinamos esse processo de impeachment. E pedimos agora à população brasileira todo o apoio já demonstrado por meio das redes sociais, da forma mais presencial possível. Povo na rua e impeachment do Lula. Sem dúvida nenhuma, esta é a saída para o Brasil, não há outra. Porque o governo da vingança e do ressentimento já mostrou a que veio. Não é para espalhar amor pelo Brasil. Pelo contrário, o ódio, como eu disse, a vingança e o ressentimento é tudo aquilo que nós vemos na declaração do despresidente Lula. E é por isso que esse processo de impeachment vai andar para frente e em breve teremos mudanças na condução do nosso país. Muito obrigado. Como se não bastasse, chamamos a atenção de outros vídeos que já estão vindo a público, como esse a seguir apresentado, que deverá ser examinado pelos integrantes do CPMI. Não sabemos se é fato ou se é fake, mas se deixar a CPMI funcionar, porque agora, depois dos vídeos que já tornaram públicos, os políticos que antes não queriam a CPMI agora querem fazer parte. Não sabemos com que intenção, mas tudo será esclarecido oportunamente. E certamente será provocado algumas nulidades. Eis o vídeo apresentado pela CNN. Vamos lá. Imagens obtidas pela Jovem Pan pelo nosso colega Cláudio Dantas mostram que o ministro Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, circulou e conversou com invasores que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. As cenas exibidas detalham como o GSI agiu naquela tarde, levantando suspeitas de colaboração com os manifestantes. O material destaca que integrantes do Gabinete de Segurança recuaram no momento em que os primeiros manifestantes se aproximaram do Planalto. Além disso, é possível ver que membros do GSI cumprimentam e chegam a entregar garrafas de água a alguns manifestantes. Há pouco, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Marco Edson Gonçalves Dias, pediu exoneração do cargo em uma reunião com o presidente Lula. Dias decidiu afastar-se do cargo para se defender das denúncias de que teria sido leniente com os manifestantes durante os atos de 8 de janeiro. Cláudio Dantas, boa noite, Dantas. Boa noite, Brau, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, Zé Maria e a nossa audiência espetacular. Olha, essas imagens, elas são fortíssimas e não havia outra saída para o ministro Gonçalves Dias que não fosse a entregar o cargo, a renúncia. Entregou o cargo agora, no final da tarde. Ele mais cedo tinha uma audiência na Câmara dos Deputados, mandou um atestado médico e evitou o comparecimento, mas vai ter de dar explicações, vai ter de prestar esclarecimentos não só à Câmara, mas também ao Senado e à Polícia Federal, que curiosamente até agora não havia ouvido o chefe do GSI, que é aquele responsável por garantir a segurança do Palácio do Planalto, além, né, de outras residências, a residência oficial,
a residência de veraneio, todos os edifícios ligados à presidência da República, a segurança da família do presidente e a do próprio presidente. O ministro-chefe do GSI, agora ex-ministro-chefe do GSI, é uma pessoa da confiança de Lula. Ele já serviu ao Lula como guarda particular, como segurança particular nas gestões anteriores. Ele é um sujeito da cota pessoal e assumiu o GSI com essa responsabilidade. Assim como o ministro da Justiça, o Flávio Dino, e outras autoridades federais, todos eles sabiam do risco de invasão e de depredação do patrimônio público no dia 8. Nós já publicamos aqui também ofícios da Polícia Federal, da inteligência da Polícia Federal, produzidos por agentes de inteligência e que serviram a todo o sistema de inteligência do governo federal, informando do risco. Olha, os manifestantes são violentos, planejam invadir e depredar. O Flávio Dino recebeu o ofício da Polícia Federal e enviou um outro ofício ao Ibanez dizendo: estou por dentro de tudo, estou acompanhando, qualquer coisa que precisar me avise. Mas não fez nada. Assim como o ministro-chefe do GSI. Eu sempre alertei aqui. O que aconteceu? Como é que você tem a informação na véspera, tem um plano de ação aprovado na antevéspera e permite que manifestantes invadam o Palácio do Planalto, quebrem vidraças, usem aqueles ferros dos alambrados para quebrar, para destruir o patrimônio? Foi isso que aconteceu. Há várias imagens nesta coletânea aí de 22 câmeras, são mais de 160 horas de gravações. E essas imagens mostram que não havia ninguém protegendo o Palácio do Planalto, só havia aqueles funcionários da segurança terceirizados. Um batalhão do choque, um pequeno batalhão de choque, ainda tentou ali resistir às pedradas dos manifestantes, mas foi recuando. Tem uma câmera que mostra perfeitamente essa atuação. Eles foram recuando, e os manifestantes então quebraram as vidraças do palácio, entraram no palácio e vandalizaram tudo. É muito curioso que o ministro-chefe do GSI, agora ex-ministro, entre numa zona deflagrada, ele que é um militar reformado, mas é um militar com formação militar, entre numa zona deflagrada, num edifício que estava conflagrado, sem nenhum tipo de equipamento. Vocês estão vendo nas imagens, ele transita com absoluta calma e naturalidade, assim como os seus funcionários ali do GSI. Eles cumprimentam, tem militares ali que cumprimentam, que trocam água, oferecem água, que conversam, orientam ali para onde sair, olha, sai por aqui, etc e tal. Não usam capacete, não usam colete, não usam nada, estavam absolutamente tranquilos. Então, assim, faltou só o bolo de aniversário, porque o Gonçalves Dias tem um episódio na casa dele, na carreira dele, que ele era o chefe da 6ª Região Militar. Teve uma greve de PMs, isso em 2012, e ele foi confraternizar com os PMs, ganhou um bolo de aniversário e acabou sendo exonerado também naquela ocasião. Quando eu vejo essas imagens, eu me pergunto, só faltou o bolo de aniversário. Thiago Pavinato, boa noite, Pavi. Só faltou o bolo de aniversário, mas podia ter mandado um bolos de aniversário ali, né? O Dantas, ele pergunta, né? Se eles sabiam de tudo isso e deixaram tudo isso acontecer. Olha, Dantas, eu acho que nem o Peru, se Peru soubesse ler o calendário, ele seria tão incauto como foram as autoridades que deveriam zelar pelo patrimônio da União. Bom, pois bem, eu acho engraçado que o Gonçalves Dias, e eu repito aqui o que eu disse para o nosso público que estava aqui com a gente na internet, que começa mais cedo, é cômico, né? E seria cômico se não fosse uma tragédia que o primeiro-ministro a ser exilado seja o Gonçalves Dias, porque Gonçalves Dias é autor do famoso poema Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá. Mas o Gonçalves Dias, ele apresentou um atestado para não ir à Câmara mais cedo, um atestado sem CID, sem a classificação da doença, um atestado que me cheira a atestado falso, e atestado falso é crime. E foi a uma reunião com o presidente Lula, onde ele deixou o cargo. Aí eu pergunto, a melhora dele foi súbita ou o atestado dele foi falso para não ir à Câmara? Fica mais uma pergunta
dentro desse caldeirão de perguntas não respondidas ao povo brasileiro que nós temos encarado faz muito tempo. Eu ia dizer desde o 8 de janeiro, mas isso vem desde a corrida eleitoral. Bom, e outra pergunta que vai para esse caldeirão de perguntas não respondidas que deixam o povo brasileiro em estado de real insânia é a seguinte: se essas imagens estavam no inquérito que foi conduzido pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal interveio no Distrito Federal e começou as investigações que levaram 1.406 pessoas à prisão e depois a 1.309 pessoas presas cautelarmente, preventivamente ou em liberdade provisória. Se essas imagens estavam no inquérito que foram levadas à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que transformou em essas 1.309 investigações em 1.309 denúncias, por que é que a Polícia Federal não ouviu o ministro Gonçalves Dias do GSI? Porque se essas imagens estavam lá o tempo todo, muitas das conclusões que foram apresentadas nas denúncias que têm sido acatadas no STF para transformarem suspeitos em réus, se essas imagens estavam lá e ele não foi ouvido e ninguém da GSI foi ouvido, eu tenho uma quebra da cadeia de custódia da investigação criminal e com a quebra da cadeia de custódia eu tenho uma nulidade dessa investigação. E se a investigação é nula, a denúncia é nula e o processo é nulo. Então todas essas pessoas que foram denunciadas, independentemente de serem réis ou não, são vítimas do Estado, porque o Estado foi relapso, omisso, negligente em não ouvir tudo que deveria ter sido ouvido. Agora já é tarde demais. Há, enfim, um abuso de autoridade da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do próprio STF, que acatou denúncias mal feitas, porque o STF também tem acesso a esses vídeos. Esse vídeo, imagino, acompanha as denúncias, porque é prova. Logo, o que nós vemos hoje no Brasil é a prova de que todas essas 1.309 pessoas que estão sendo denunciadas devem ser soltas e, se quiserem processá-las, devem começar a investigação do zero, porque tudo isso já está eivado de nulidade. Se nós temos um presidente que hoje é presidente por se valer do benefício da garantia processual, da correteza no processo penal, nós não podemos deixar 1.309 brasileiros sem gozar do mesmo benefício. Tudo isso, então, se torna nulo. Roberto Mota, boa noite, Mota. Boa noite, Val. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. É preciso muito cuidado para interpretar essas imagens quando a gente não tem as informações completas, quando a gente não tem o contexto, quando a gente não escuta o que foi dito lá. A gente teve, o Brasil teve muitas surpresas nos últimos meses. Parece que essas surpresas estão longe de acabar. Agora, examinando essas imagens, a gente consegue ver várias coisas, né? Eu acho que a gente deve resistir à conclusão, à vontade, à ânsia de tirar conclusões apressadas. Eu acho que nós não devemos fazer como algumas figuras públicas fazem, de se arvorar em si próprio as funções de acusador, de juiz, de carrasco. Eu acho que, nesse momento, basta a gente fazer algumas observações sobre o que a gente pode ver, né? O que a gente pode ver é a presença de um general, que também era ministro, no local onde estavam ocorrendo atos de vandalismo. O que a gente pode observar é uma aparente naturalidade, uma convivência tranquila no mesmo espaço daqueles que foram chamados de vândalos, golpistas ou terroristas, e as pessoas responsáveis
pela segurança do local, o que não se alinha muito bem com a narrativa oficial dos fatos. A gente vê, inclusive, pessoas da segurança oferecendo água para os invasores, o que não é um comportamento padrão de forças de segurança ao lidar com invasores de local nenhum, pelo menos não que eu saiba. Eu não conhecia esse protocolo. Então, pode ser que exista alguma coisa no contexto, pode ser que exista alguma informação da qual nós não possuímos aqui e que vai fornecer a peça que está faltando esse quebra-cabeça. Outra coisa que dá para a gente perceber quando você assiste as imagens várias vezes é que parece que existem dois grupos distintos de pessoas ali. Alguns que entraram, e esses vieram na primeira onda, vieram para quebrar, vieram para destruir, vieram para depredar. E outros que estão ali passeando, filmando e inclusive tentando impedir a ação dos Vamos bandos. agora ao nosso momento musical show com o Dia dos Nossos Pescadores. Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra mim pescar, pra fugir do barulhão da cidade grande, pra não estressar. Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra cevar o poço, até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço. Ai, como é difícil a vida do pescador, de noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca, de dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar, mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar uns bagre, pra nós almoçar. Depois arranco umas mandioca e jogo na água pra elas estragar. Pra cevar peixe graúdo eu faço de tudo pra não trabalhar. Ai, como é difícil a vida do pescador, de noite ele enrosca o anzor na gaiada da taboca, de dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Vou chamar o Anisião, um caboclo bom pra tarrafiar. Ele dá uma tarrafiada que precisa 4 pra poder puxar. Dia desses lá no corvo ele apinchou a sua tarrafinha, pegou 5 giripoca, uma onça parda e 18 galinha. Ai, como é difícil a vida do pescador, de noite ele enrosca o anzor na gaiada da taboca, de dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Tudo aqui no meu ranchinho é bem simplesinho, vou falar pra vocês. É um farturão danado, nós pega dourado e sorta outra vez. A peixaiama miúda, nós tem uma vara que é pra comparar. Se não der 1,5 metro, nós sorta o bichinho pra eles melhorar. Ai, como é difícil a vida do pescador. Por favor, você que está nos assistindo, acesse o vídeo apertando as letras em azul abaixo do link, ok? E dessa forma você estará acessando e participando diretamente do YouTube. E poderá se inscrever em nosso canal, nos prestigiando, ok? Continua recebendo sugestão de pauta pelo telefone 2719-1801, código 21, na esperança de que vocês tenham gostado desse programa. Até semana que vem e um beijo no seu coração. Tchau!